Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre cinética química, continuando, né, esse estudo que a gente está fazendo já há um tempinho, nessa quinta aula sobre o assunto. Hoje a gente vai pegar mais uma abordagem matemática para entender matematicamente como a gente pode fazer a associação entre a concentração dos meus reagentes e a velocidade da minha reação. Primeira coisa que a gente tem que entender a respeito disso é que a gente já viu que a velocidade, né, a velocidade de uma reação é diretamente, certo? Ela é diretamente proporcional a quem? Proporcional a concentração dos meus reagentes. Eu tenho certeza que vocês lembram disso, certo? Concentração dos meus reagentes. Eu tenho certeza que vocês lembram disso. Se não lembram, é só a gente utilizar o raciocínio da seguinte forma: se eu tenho a maior quantidade de reagente, a maior quantidade de átomos, de substâncias, de moléculas que irão reagir, lógico que são, já que eles são os meus reagentes, é de se esperar que as colisões vão acontecer de maneira mais rápida, a probabilidade de acontecer ligações efetivas, colisões efetivas vai ser maior, e dessa forma a velocidade da reação deve ser bem maior. Então, se eu aumento a velocidade, ou se eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu aumento a minha velocidade. Se eu diminuo a quantidade de reagente, a minha velocidade de reação vai ser menor, certo? Então, esse tipo de pensamento a gente pode levar e fazer analogia assim, com as nossas reações químicas, tudo bem? Um exemplo de reação química genérica: A reagindo com B, produzindo C, né? Produzindo C, uma reação que vocês nunca viram, né? Bem genérica, onde Azinho, Bzinho e Czinho são os meus coeficientes estequiométricos, tudo bem? Então, matematicamente, como é que a gente pode colocar o que a gente entendeu agora, essa proporcionalidade no papel, né? No caso aqui na tela, visto que a gente não está em sala de aula, né? A gente pode botar como a velocidade, ela é proporcional, esse símbolo aqui é de proporção, é proporcional à concentração de A vezes a concentração de B, certo? Que eles são os meus reagentes. Então, a velocidade é diretamente proporcional à concentração de A e de B. Só que na matemática, para eu retirar esse sinal de proporção, porque na matemática a gente trabalha muito com igualdade, né? A gente é mais correto, não é que eu diga, não queria dizer mais correto, né? É uma palavra muito pesada, mas é mais fácil, é mais direto a gente trabalhar com igualdade do que com proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela ainda vai me perguntar proporcional a quanto, qual é a proporção que está sendo estabelecida. Já a igualdade não, a igualdade já me dá um valor mais exato, né? Então, a velocidade, para eu tirar o sinal de proporção e virar uma igualdade, eu tenho que multiplicar um dos fatores por uma constante, que é justamente o que está acontecendo aqui, ó. A constante é a constante K, certo? E esse K multiplica a concentração do meu reagente A com a concentração do meu reagente B, tudo bem? Então, a velocidade é igual ao K, que é uma constante, um valor fixo, valor constante para cada reação, vezes A concentração de B, certo? Entretanto, a gente tem que pensar também que o reagente A e o reagente B, eles apresentam características diferentes. Então, é de se esperar que eles interajam de maneira diferente e que eles contribuam de maneira bem diferente, ou nem tão diferente, mas que eles tenham uma série de diferenças entre a quantidade e a contribuição para a velocidade da minha reação. Dessa forma, se eu aumentar muito B, pode ser que a velocidade aumente muito, mas se eu aumentar A, velocidade não aumente tanto, certo? Vai continuar aumentando, porque eles são diretamente proporcionais, mas cada um tem suas
peculiaridade, certo? Quase que não sai, né? Então vamos lá. Para eu entender para eu conseguir colocar em termos essa especificidade de cada um dos meus reagentes, a gente eleva a concentração dele a um número, pode ser N e pode ser M, certo? Esses expoentes aqui, vou colocar aqui, N e M são as ordens, certo? Vocês devem ver como sendo as ordens, ok? E eles são calculados experimentalmente, certo? Calculados experimentalmente. Então, não existe cálculo matemático direto para eu calcular N e M. Eles não são os coeficientes estequiométricos, certo? Eles são valores que são calculados através, só se eu tiver dados experimentais de por exemplo, os experimentos que façam reagir A e B produzindo C. Se eu não tiver esses dados, eu não tenho como determinar diretamente quem são N e M, ok? Então, essa aqui a gente chama de... Deixa eu colocar aqui. A minha lei de velocidade, certo? Minha lei de velocidade. Que é a minha regra, a minha equação que vai me dizer exatamente qual é a velocidade da minha reação, levando em consideração a concentração, o quanto eu tenho do reagente A e do reagente B. Perfeito? Vale ressaltar também que é interessante a gente trabalhar também com equações conhecidas, como por exemplo a reação entre o H2 e o NO, produzindo NO2 e H2O, né, água. Perceba que eu tenho aqui a minha reação e eu tenho aqui os dados experimentais, certo? Ó, estudo resultados da terceira experiência, que eu peguei isso daqui de um livro. Perceba que eu tenho aqui a concentração do H2 nessa primeira coluna, concentração do NO na segunda coluna e a velocidade da minha reação nessa terceira coluna. Perfeito? Então, o que a gente tem que tentar entender? E a gente precisa saber qual é a influência de cada um dos meus reagentes na velocidade. A gente consegue fazer isso comparando dois experimentos, certo? Percebam que cada linha dessa é um experimento. Ó. Primeiro experimento, ele pegou essa concentração de H2, reagiu com essa concentração de NO e eles verificaram através desse experimento que a velocidade era de 3 vezes 10 a menos 5, certo? Por consequência também, eles fizeram um segundo experimento, onde no segundo experimento eles dobraram aqui a concentração de H2, mantiveram a concentração de NO e obtiveram essa velocidade. E por fim, eles deixaram 2, dobraram o NO e obteram outra velocidade. Então eles fizeram 3 experimentos. E através desses 3 experimentos aconteceu algo bacana para a gente analisar. Ó. Perceba, o primeiro experimento, tanto o H2 como o NO, que são os meus reagentes, eles estão na mesma quantidade, né? Ó, é 1 vezes 10 a menos 3, 1 vezes 10 a menos 3. Só que no segundo experimento, perceba que o O2, ele dobrou, certo? E eles mantiveram a quantidade de NO propositalmente. Por quê? Porque se eu mantiver a quantidade de NO, eu sei qual é a influência somente do H2. Porque o único que variou foi o H2. E ele variou numa quantidade conhecida, ele dobrou a quantidade. E a gente tem que ver qual é a influência desse dobro, dessa concentração de H2 na velocidade. Perceba, de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3, foi 2 vezes, né? Dobrou. E o que aconteceu com a minha velocidade? Perceba, mantendo a quantidade de NO constante, né? Igual, sem mexer, e mexendo e dobrando o H2, o que aconteceu com a minha velocidade? Também dobrou, não foi? Massa! Vamos ver outro dado interessante. Se a gente analisar o segundo e o terceiro experimento, o que acontece? O que nós temos de interessante no segundo e terceiro experimento? A quantidade de H2 agora não mudou, né? Ó, no segundo eu tenho 2 vezes 10 a menos 3, no terceiro eu tenho 2 vezes 10 a menos 3. Só que a quantidade de NO, o que aconteceu? A quantidade de NO,
ela dobrou, né? Foi 2 vezes, certo? E o que aconteceu com a velocidade a partir de eu dobrar a quantidade de NO? Percebe que esse assunto é meio chatinho porque envolve muito conhecimento matemático, né? A gente tem que buscar realmente entender o que acontece no experimento. Então, quando eu mantenho a mesma concentração de H2 e dobro a concentração de NO, o que aconteceu com a minha velocidade? Saiu de 6 vezes 10 a menos 5, foi para 24 vezes 10 ao menos 5. O que aconteceu? Aumentou em 4 vezes, certo? Então, eu posso dizer o quê? Com base nessas conclusões desse experimento, a gente tem como concluir que o H2, certo? A gente consegue descobrir a ordem dele como? A ordem dele a gente consegue da seguinte forma: 2 igual a n, certo? Isso aqui é igual a quantas vezes ele dobrou, certo? A gente tem essa formulazinha matemática, é igual a n. 2 sobre n é igual a quê? A quantas vezes aumentou. Então, o H2, quando se manteve constante, a velocidade fez o quê? Dobrou, né? Então, a velocidade dobrou, então foi para 2 vezes. Então, 2 sobre n igual a 2, a gente tem que n é quanto? N tem que ser igual a 1, né? Porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Deu para entender? Então, isso daqui é como se fosse uma fórmula. Esse 2 elevado a n é a fórmula para a gente descobrir, propriamente dito, o n, através dos nossos dados experimentais. Certo? Então, nós podemos dizer que a ordem do H2 é 1. Então, pode dizer que essa reação ela é de primeira ordem para o gás hidrogênio, certo? Vamos analisar agora para o NO, o óxido de nitrogênio. O que acontece? O óxido de nitrogênio, perceba, eu dobrei, né? Deixa eu identificar aqui do NO. Vamos botar aqui a nossa forma. É 2 elevado a m, certo? Vou mudar a letra só porque lá na fórmulazinha que eu botei, na lei da velocidade, eu estou usando mn, né? Letra diferente. E o que aconteceu com a minha velocidade quando eu dobrei o NO? A quantidade de NO. Quando eu dobrei a quantidade de NO, a minha velocidade quadruplicou, né? Ela foi para 4. Então foi aqui, ó, 4 vezes. Então bota um 4 aqui. Com base nesse cálculo, a gente percebe que qual número elevado, 2 elevado a que número dá 4? A gente sabe que 2 elevado a 2, 2 ao quadrado é 4. Então, meu m aqui é 2. Isto é, a ordem... Meu Deus, peguei a cor errada. A ordem do NO é 2, certo? Opa, se a ordem do NO é 2, agora eu tenho todas as minhas informações para montar minha lei de velocidade. Como seria a minha lei de velocidade para essa reação? Lei de velocidade. A lei de velocidade dessa equação é o que? É igual a velocidade igual a K, ao K que é experimental. Se ele quiser saber a velocidade, ele vai ter que te dar a informação. Vezes. Cadê? Vezes. Achei. Vezes a concentração dos reagentes, né, no caso do H2, vezes a concentração do NO, certo? Só que agora eu tenho que elevar as minhas ordens, né? O H2 é o quê? O H2, a gente viu que a ordem dele é 1. Então eu posso botar 1 ou como, por exemplo, eu posso não colocar, porque quando o expoente é 1, a gente pode tirar que fica subentendido. Já o NO, o expoente é 2, certo? Outro dado muito importante, então nós temos aqui o esboço da nossa lei de reação para essa reação.
Então, se eu tiver, por exemplo, dados sobre a constante, souber a concentração dos dois reagentes, eu consigo saber qual é a velocidade que eu tenho através dessa equaçãozinha bonitinha, cheirosinha aqui colocada para vocês. Outra informação importante é que a partir dessa lei de velocidade eu tenho como definir qual é a ordem da minha reação, certo? Porque essas ordens que eu calculei, né, esse valor de mn, são ordens individuais. Isto é, se uma questão ele perguntar qual a ordem do H2, a ordem do hidrogênio, vocês vão dizer que a ordem dele é 1, é de primeira ordem. Essa reação é de primeira ordem com relação ao H2. Então, qual é a ordem do H2? Primeira ordem. Qual é a ordem do NO? A ordem do NO é a segunda ordem. Essas ordens estão diretamente relacionadas com qual é a contribuição para o aumento da velocidade. Então, quanto maior a ordem, maior é a contribuição daquela substância para o aumento da velocidade, certo? Então, a gente pode dizer aqui que a mudança, o aumento da concentração de NO, ele influencia muito mais, ele tem uma ordem 2 em relação ao aumento da velocidade. É o que a gente percebeu aqui experimentalmente. Quando eu dobro o NO, eu aumento com 4 vezes a minha velocidade, enquanto quando eu dobro o H2, ela aumenta só o dobro. Perfeito? Então, elas estão diretamente relacionadas a isso. E outro dado importante é que a ordem da reação, certo? A gente precisa saber também qual é a ordem da reação, porque ali são ordens individuais. A ordem da reação é justamente o somatório da ordem dos meus reagentes. Opa, se eu tenho dois reagentes, um é de primeira ordem e o outro é de segunda ordem, então a ordem da minha reação é terceira ordem, certo? Deixa eu colocar terceira ordem. Ok, pessoal? Então, extremamente interessante vocês saberem fazer essa identificação das ordens. Vale ressaltar que é extremamente importante utilizar-se desse mecanismo, desse tipo de pensamento para se calcular a ordem da minha reação, ok? Então, até a próxima e valeu!